deixa eu te falar quem é essa pessoa que me inspirou e que assim, eu não conheci, óbvio, né? Ele morreu antes de eu nascer, mas que a gente tem assim muita coisa em comum, muita sintonia. Oi gente, eu sou Lu Marinho e hoje o vídeo, gente, é muito especial porque eu vou falar para vocês de um arquiteto que sempre me inspirou e assim, a gente tem um montão de coisas em comum. É o Frank Lloyd Wright, um arquiteto que, gente, ele morreu, para você ter uma ideia, em 1959. Mas era uma pessoa que estava sempre à frente do seu tempo. E isso eu te falo por quê? Porque todas as coisas, as construções de casas que ele fez, ele também era designer, então ele fazia móveis, ele fazia vitrôs. Gente, isso hoje em dia ainda estaria assim super dentro daquilo que a gente acha legal. Então, olha só, para começar a história, ele é geminiano como eu, gente. Ele nasceu no dia 8 de junho e é assim apaixonado, né? Na verdade, ele foi apaixonado por arquitetura, design, música e ele era poeta. Eu não sou poeta. Definitivamente eu não sou, mas eu amo as palavras. Eu adoro fazer uma composição e colocar uma frase interessante. Eu gosto de escrever, sempre curti isso, assim, expressar o meu sentimento através da escrita, através da fala também. Mas no fundo, eu acho que o que a gente tem em comum, eu e o Frank Lloyd Wright, olha que chique, né? Eu tenho alguma coisa em comum com essa pessoa tão importante, tão significativa, e que eu admiro tanto. É que assim, a gente é ligado à arte nas suas diferentes expressões. E daí assim, como eu sempre curti muito o trabalho dele, eu comprava os livros, ia vendo tudo aquilo que ele ia fazendo, eu comecei também a criar viagens que pudessem me trazer mais elementos sobre Frank Lloyd Wright. Então eu fui a Chicago, que foi um lugar assim que ele construiu muitas coisas. Tem desde o início, tem uma excursãozinha que eu fiz lá que mostra desde o início e toda a evolução da arquitetura que ele desenvolveu nessa cidade. Gente, para quem não sabe, ele fez o Guggenheim, né? Ele projetou aquele museu de Nova York, o Guggenheim. Ele tem aquela casa super famosa que ele também projetou, que é a Falling Water, que tem várias águas assim caindo. E isso, gente, é uma coisa que a gente assim, enfim, eu brinco, né, que a gente tem muita coisa em comum, mas ele sempre respeitou muito a natureza. Ele sempre, você vê, naquela época lá atrás, ele primava pela coisa da integração da parte que está de fora da casa, com a natureza, aqueles elementos todos naturais, com a parte de dentro. Então você veja bem, em 1959 ele morreu. No auge da carreira dele, 1930, um pouquinho menos, ele já fazia esses vidros gigantescos entre a sala, enfim, todos os ambientes da casa, para que você pudesse integrar a natureza ao ambiente de dentro. Os quadros, na verdade, seriam a paisagem que você estava vendo. E ele construía as casas com essa preocupação. O que essa janela, o que esse vidro vai mostrar para a pessoa que está aqui dentro. E isso, gente, é muito sensacional. Porque você construir uma casa bonita, com cômodos divididos, de uma forma razoável, é legal, é importante, mas você se preocupar com a posição da casa, com a posição da piscina, com a marquise, se ela vai fazer sombra ou não, isso, gente, é detalhe, como eu falo para vocês, o detalhe faz a diferença,
mas é algo que só pensa quem é muito sensível. E isso é uma das características que eu realmente admiro no Frank Lloyd Wright, porque ele fazia as coisas com o coração. Então, olha só, eu além dessas casas todas em Chicago, que eu fiz essa excursãozinha e vi toda a evolução, tem umas casas, sabe, que ele faz assim, e o pessoal estava explicando, que ele não gostava de colocar a entrada bem na frente da casa. Sabe por quê? Porque ele não queria que quebrasse a sequência. Lembra que eu te falo sempre que a sequência agrada os olhos? Pois é, ele tinha feito toda uma fachada e ele queria que essa porta de entrada, essa quebrada na fachada acontecesse de numa outra posição. Porque se você fizesse logo na frente, você ia ter uma interferência e ia cortar essa homogeneidade. Isso é muito legal, gente. Isso é para quem realmente curte a arte na maneira que você vê, né? Agora, por outro lado, ele sempre teve preocupação com a funcionalidade também. Lembra que eu falo para você? Beleza e funcionalidade. Esse é o meu lema. Mas claro que eu não criei isso, gente. Isso foi através assim, de muito estudo, de muita coisa que eu fui vendo e fui tirando aquilo que eu achava importante. E foi dele que eu tirei esses dois conceitos, porque ele sempre procurou fazer uma arquitetura orgânica. O que é uma arquitetura orgânica, gente? É você estar sempre assim, dando destaque para a natureza, né? Então, se você começar a pesquisar e ver os trabalhos desse arquiteto, você vai ver que ele está sempre usando muita madeira. Ele está usando pedra. Nossa, há paredes de pedras lindíssimas. Há móveis de madeira maravilhosos. E também a preocupação em, por exemplo, fazer uma marquise com vários pedacinhos de madeira. Mas antes de fazer essa marquise, ele estudava a posição do sol. Então ele queria, na verdade, que quando o sol batesse, e tivesse na direção dessa marquise, a gente tivesse os desenhos no piso, da onde bate o sol e da onde a madeirinha estaria impedindo que o sol se refletisse. Então você vê um desenho da luz e da sombra no piso. Gente, é muita sutileza, sabe? São detalhes que realmente a gente percebe o quanto ele era ligado na natureza. Você sabe, ele casou várias vezes, né? E a terceira esposa dele era uma artista, dançarina e tudo mais. E daí, depois que ele saiu de Chicago, ele se separou e houve várias outras coisas, ele então resolveu achar um terreno em Phoenix, Scottsdale, que é um lugar super badalado em Phoenix. Eu sei porque minha irmã morou ali. E daí eu tive a oportunidade também de conhecer essa fundação. Então eu fui visitar, tinha uma visita guiada, muito bacana, inclusive. Aliás, eu super recomendo, se você estiver em Phoenix, não deixe de conhecer a Taliesin, que é uma fundação que hoje em dia serve para incentivar os estudantes de design, de arquitetura, a conhecer todo esse universo super amplo que Frank Lloyd Wright deixou pra gente. Mas enfim, voltando lá para o que ele pensou para essa casa, gente, há histórias sensacionais. Então vamos lá. Ele casou com essa moça e ele tinha assim realmente adoração por ela, ela era bem mais nova do que ele. E daí ele fez um teatro para ela, para que ela pudesse expressar a sua arte de uma forma assim bacana, com todos os holofotes que ela precisava, com toda a plateia que ela merecia e com um espaço para que ela pudesse assim treinar com outras pessoas e também com os professores, os tutores, enfim, que pudessem aprimorar a arte dela. Ele gostava muito de trabalhar à noite. Isso também é algo que, tipo assim, eu sou totalmente noitiva. Eu tento até me consertar um pouquinho, porque eu acho que a gente tem que aproveitar o dia. Mas ele gostava de trabalhar à noite
e a esposa não, né? Então ele fez um quarto que permitia que ele trabalhasse à noite sem prejudicar o sono da pessoa que ele amava. Então, assim, é bacana isso, né? É bacana você se preocupar com quem vive com você, com essas diferenças, assim, de ritmos e de gostos, porque, gente, isso é a realidade da vida. A gente não tem, assim, essa simetria em tudo, mas o carinho, o cuidado de respeitar o desejo do outro, isso é muito lindo. Então não dá para eu não me apaixonar por ele. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, que assim, tipo, geminiano, qual é o geminiano que não é vaidoso? E como ele realmente era ligado em arte, em arquitetura, em design, ele também queria estar se vestindo de uma forma bacana, né? Que realmente passasse para as pessoas quem ele era. E ele usava aqueles ternos de linho impecáveis, né? Assim, ele tinha uma postura legal, uma presença bacana. E ele recebia, obviamente, sempre celebridades na casa dele, só que na época a gente não tinha celular. Aliás, a gente não tinha nem telefone, né? Então, ele acordava, se arrumava, né? Botava assim o seu terno, né, totalmente passado, super bonito, né, o cabelinho arrumadinho, para receber as possíveis visitas que chegariam à casa dele. Gente, isso é um respeito às pessoas que te prestigiam, às pessoas que vão te visitar. E assim, podia não ir ninguém visitar ele, mas ele tinha prazer em se arrumar. E nos dias de hoje, isso é uma coisa que a gente deve guardar pra gente. Porque, veja bem, a gente tá meio que home office, não tá saindo muito, mas por que não? Por que não acordar, tomar seu banho, se arrumar para você, né? Para que você se sinta bem como você faria se estivesse indo para um escritório fora da sua casa. Isso é uma coisa para a gente pensar, porque tem a ver com a gente fazer as coisas mais para a gente do que para os outros. Mas isso é um outro assunto. Muito bem, gente, e daí ele tinha também um pouquinho de paranoia, sabe, assim, então a casa dele foi construída no alto, e desse alto ele conseguia controlar todas as pessoas que poderiam chegar à casa dele. Ele tinha um binóculo e ele ficava olhando, né, quem é que tá vindo, quem é que não tá vindo. Isso eu achei até curioso, porque isso aí eu não tenho a menor preocupação com isso. Mas, enfim, cada um é cada um. E ele tinha essa preocupação de controlar tudo e saber quem estava chegando à casa dele. Uma outra curiosidade que eu vi nessa casa, gente, que eu achei fantástico para a época que ele construiu essa casa, foi a piscina. A piscina, ela não era nem retangular e nem naquelas ondas, sabe? Era uma piscina em ângulo, ela era um retângulo, não minto, ela era um triângulo. Ela tinha assim uma forma de um triângulo. Daí eu fui pesquisar por que ele escolheu essa forma para a piscina dele. E tudo tinha a ver, gente, com a posição do sol. Ele queria que essa piscina tivesse sol o tempo inteiro, então ele projetou essa piscina de forma que ela recebesse o sol na maior parte do tempo. Gente, isso é de gênio. Naquela época, você imagina, ó, quanto tempo atrás o cara fazer uma piscina inusitada em forma de um triângulo é algo realmente de quem pensa à frente, né? Pensa fora da caixa. Então, nesses pequenos detalhes, a gente vê que a pessoa, assim, na verdade, estava construindo a casa para ela, para a família dela. Ela estava customizando uma casa de acordo com as necessidades daquela família. E isso é muito lindo, gente, porque é o que eu falo para vocês. Às vezes nós temos modelos, nós temos templates de casas que são politicamente corretas ou que obedecem a uma certa lógica. Só que, na verdade, a casa, ela tem que servir pra gente. Ela tem que ser de acordo com aquilo que a gente prioriza. Se você recebe muito, seu living tem que ser maior. Se você fica muito dentro do seu quarto, o seu quarto tem que te oferecer a maior parte das coisas. Então, tudo vai ser em função
da sua realidade. E isso, gente, é um segredo, porque tem muita gente que assim, que coloca uma sala super cheia de detalhes, super cheia de espaço, mas que não usa essa sala, fica só no quarto. Então, sai disso, sabe? Sai desses modelos que, na verdade, servem para algumas pessoas. Se questione o que eu quero da minha casa, como eu vou usar essa casa. E aí você vai pensar, criar, decorar essa casa de acordo com aquilo que realmente faz sentido para sua vida. E aí, assim, hoje em dia, esse lugar funciona como uma fundação. Então, ele teve vários filhos e tudo mais, a maior parte deles realmente continua ligado à arte, muitos já até faleceram, mas a família continua ligada à arte. E hoje, essa casa Talisian que eu visitei lá em Phoenix, em Scottsdale, lugar super chique, serve como uma fundação para passar todos os conceitos que Frank Lloyd Wright, assim, à frente do seu tempo, criou. E também, obviamente, outras pessoas que são seus seguidores aprimoraram isso, gente, porque é o que eu falo para vocês, o que é a vida sem a gente compartilhar. Então, hoje eu compartilho isso com você, amanhã você já vai estar fazendo algo derivado daquilo que eu te ensinei aqui, ou que a gente comentou, e vai ser até muito melhor. E isso é a beleza da vida, gente. É a gente conseguir, assim, aprimorar, criar em cima, pegar uma referência e fazer dessa referência algo muito melhor. Então, eu acho que aonde Frank Lloyd Wright estiver, ele vai estar muito feliz, sabendo que essa casa que ele construiu, no terreno que ele escolheu, porque tinha que ser no alto para ele controlar tudo, hoje serve de inspiração, de referência para várias pessoas de outras gerações que, como ele, ligados à arte, à arquitetura, ao design, à música, conseguem ali, assim, desenvolver suas potencialidades, procurar aprimorar todos esses ensinamentos que ele deixou e perpetuar. Gente, continuar com essa coisa da arte, do sentimento, porque a arte, na verdade, é a maneira que a gente tem de traduzir o nosso sentimento, seja na música, seja no design, seja na arquitetura, tanto faz. O importante, até na escrita, né, porque ele era poeta, é a gente estar sempre passando para frente, colocando para fora todas aquelas coisas que a gente tem aqui dentro e que às vezes ficam guardadas. Então, gente, vamos pegar o exemplo de Frank Lloyd Wright e vamos expressar aquilo que a gente sente, da maneira que você souber, da maneira que você gostar, mas vamos continuar a incentivar essa coisa da gente estar sempre expressando os nossos sentimentos. Isso, na verdade, é quem a gente é. Não é a plástica, é quem a gente é por dentro, tá bom? Um beijo grande, te agradeço estar aqui comigo e até a próxima.